Olá, meu nome é Alex Villegas, eu sou professor no IF da disciplina de produção autoral, entre outras. Trabalho autoral é um dos ramos mais complexos da fotografia, no sentido de não ser tão bem compreendido assim, ainda mais para se tornar uma atividade lucrativa, por assim dizer. Então, a partir de hoje, no canal do IF estaremos dando dicas sobre o assunto para esclarecer um pouco, né? Para tornar a nossa produção autoral um processo um pouco mais eficiente. E a dica de hoje é profundidade, inovação e fotografia como arte. Como assim? Tipo, é uma dica isso? Pois é, nada é muito simples quando se fala de fotografia autoral. Mas vocês vão ver que isso faz todo sentido. Produção autoral, ela é extremamente livre. Por que a produção autoral é livre? Porque ela não tem, basicamente, ela não tem regra nenhuma ditada por terceiros. Quem define prazo, quem define a estrutura da coisa, quem define o tema, quem define tudo isso é o próprio fotógrafo. Tanto que eu prefiro utilizar a divisão, mais do que trabalho autoral, trabalho comercial, eu prefiro utilizar a divisão trabalho independente e trabalho contratado. Por que trabalho independente é diferente de trabalho contratado? Pelo seguinte, quando falamos de produção autoral, de trabalho autoral, pressupõe-se que não tem absolutamente nada de comercial nisso, que a ideia não é vender. E muito pelo contrário. Sobrevive-se de trabalho autoral. O trabalho autoral ele tem o seu valor, ele é feito para ser comercializado. Então ele tem um componente comercial muito forte, que não pode ser subestimado. Do mesmo jeito que o trabalho contratado, o trabalho chamado comercial, ele tem uma carga autoral. Por quê? Porque é você que está fazendo, simplesmente por isso. Ele carrega a sua identidade, ele carrega o seu jeito de fotografar. Então, nenhum trabalho, se a gente for pensar numa divisão trabalho comercial e autoral, nenhum trabalho seria 100% comercial, porque ele sempre carrega alguma coisa de autoral, e nenhum trabalho seria 100% autoral, porque ele tem intenções comerciais. Então, o trabalho independente versus trabalho contratado acaba soando um pouco melhor nesse sentido, para colocar ordem na casa. Por que isso é importante? Porque a produção contratada, né, o trabalho contratado, ele nos dá menos liberdade porque existe um briefing, existe um controle do cliente em cima. Só que para a gente isso está ok, porque abrimos mão de liberdade artística, né, em troca de um compromisso de compra. Esse trabalho já está vendido desde a sua natureza, desde a sua concepção. Agora, o trabalho independente é um pouquinho diferente. O que a gente chama de produção autoral, trabalho independente, enfim, o nome que se dá a isso, ele vai encontrar o seu cliente, ele vai encontrar o seu comprador depois. Então, não é uma questão de algo ser mais artístico ou menos artístico, da fotografia independente ser a fotografia fine art por excelência, enfim, termos que a gente encontra por aí. A Capela Sistina, por exemplo, a pintura do teto da Capela Sistina foi um trabalho encomendado e é considerado arte. Então, quando a gente fala de arte na fotografia, é uma coisa que vai além. É uma coisa que não está restrita ao conteúdo da fotografia, não está restrita ao método da fotografia, não está restrita ao fotógrafo. É uma conjunção de todos esses fatores. Então, quando se trabalha de maneira independente, tudo que um cliente limitaria, somos nós que temos que limitar, somos nós que temos que estruturar. Então, a gente precisa estruturar temática, ou seja, o que a gente vai fotografar, abordagem, como a gente vai fotografar, espaço de linguagem, ou seja, como a gente vai descrever essas fotos, né? Como elas vão ser, se vão ser coloridas, preto e branco, se as cores vão ser muito saturadas, se vão ser delicadas, enfim. E objeto fotográfico, ou seja, o que isso vai virar depois, se vão se tornar prints, se vai virar um fotolivro, se vai se tornar uma exposição, enfim.
O que vai ser feito a partir dessas fotos? Provavelmente aqui o mais importante é o tema. Ou seja, o que a gente vai fotografar? Tema é o que vai ser fotografado e abordado. Então, quando a gente propõe alguma coisa, quando a gente propõe um tema, sabe o que vai fotografar, fica mais fácil determinar todo o resto do processo. Então, frequentemente, o tema vai ser a nossa primeira decisão. E assim, muito importante, de extrema importância, importância suprema, talvez a coisa mais importante de todas. A gente tem que prestar muita atenção na relação que existe entre inovação e profundidade. O que seria isso? Inovação é tentar buscar alguma coisa que nunca foi feita. Terreno muito perigoso. Por quê? Porque praticamente tudo já foi feito hoje em dia. A não ser que apareça uma nova tecnologia que permita fazer fotos de uma maneira que nunca foi feita antes, e aí você tem mais ou menos 30 segundos para fazer alguma coisa antes que outra pessoa faça. Então, a inovação é um caminho um tanto perigoso para se seguir. Já a profundidade na verdade, a verdadeira fonte da inovação, minha opinião. O que eu quero dizer com profundidade e inovação? Inovação seria tentar chegar num terreno, fazer alguma coisa que ninguém fez. A profundidade seria encontrar dentro de alguma coisa que todo mundo fez, uma relação nova. Mostrar algo que todo mundo mostra de uma maneira que ninguém ainda mostrou. Então é mais uma questão de abordagem do que em relação ao tema. Por exemplo, a gente pode pegar os temas mais prosaicos possíveis, os temas mais corriqueiros. Se a gente for falar autorretrato. Quando a gente fala em autorretrato, a primeira coisa que vem na cabeça é selfie. Virou sinônimo. Então, vou fazer um trabalho baseado em autorretratos. Eu vou pegar o meu celular e você vai fazer. Sim, talvez. Mas olha o que pessoas já fizeram com esse assunto. Tem um fotógrafo que eu gosto muito, Arno Rafael Minkkinen, desculpa. É um fotógrafo finlandês que dedicou praticamente a sua vida inteira a um autorretrato. Imagina uma vida inteira de selfies. Não tem coisa mais chata para se pensar, né? O que vem na sua cabeça quando vocês pensam em uma vida inteira de selfies? Isso talvez? Eu acho que não. Então, o Arno Rafael Minkkinen, ele encontrou uma outra relação com o autorretrato. Não só o rosto, não só o corpo, mas toda uma relação do corpo com a forma, com a natureza. Enfim, dentro da abordagem dele, ele criou uma coisa completamente diferente. Impressiona, né? Esse preto e branco, esses tons, enfim, dentro de um tema que é perfeitamente corriqueiro, ele chegou num resultado incrível. A gente pode pensar também em flores. O que é mais prosaico que uma fotografia de flor? Mas o Robert Mapplethorpe, um fotógrafo nova-iorquino, bastante conhecido até, mais pela fotografia mais para o lado erótico do que pelos estilos dele, mas a fotografia de flores dele é encantadora. Ele chegou em um grau de preciosismo com a iluminação, uma relação com a forma, uma relação com a luz, que faz da fotografia dele uma coisa especial. Então, se existe alguma inovação aí, se existe algum poder nessas imagens, eles vêm basicamente disso, vêm da profundidade da relação com o tema. Muito mais do que dele ter feito uma coisa que ninguém fez antes. Tipo, para mim, que gosto das fotos dele, não interessa se fizeram outras fotos antes. Se foto de flores já foi feita com muita competência ou muita frequência. Me emociona da maneira que a arte costuma emocionar. Se eu parar para pensar e dizer, vou fazer fotos de livros.
Poxa, como é que alguém vai fazer fotos bonitas de livros? Teve um cubano, o Abelardo Morel, que fez. Ele pegou livros, cortou livros, recortou figuras de livros, conseguiu livros de todos os tamanhos e fez da fotografia dele uma coisa interessante, uma coisa relevante. Conseguiu produzir coisas intrigantes, conseguiu produzir coisas encantadoras com um dos assuntos, a princípio, mais bestas, mais corriqueiros do mundo. Então, na hora de desenvolver o seu tema, pesquise. Pesquise muito. Depois de pesquisar muito, pesquise mais ainda. Faça as perguntas certas para si mesmo e para os outros. O que eu pensei? Ok, pensei numa coisa besta, fotos de cachorro, ou de flores, ou de livros, qualquer coisa do tipo. Isso já foi feito? Já, certeza. Pergunte para o Google. Já foi feito? Se já foi feito, quem fez? Depois de descoberto quem fez, qual era o envolvimento desses fotógrafos com o tema? Como eles trabalhavam o tema? Qual foi que profundidade eles chegaram nisso? Você consegue fazer alguma coisa diferente disso? Como eles fizeram? Qual que era o espaço de linguagem usado? Conceito novo, ideia nova. Espaço de linguagem é o terreno que o fotógrafo trabalha. É uma paleta de cores, contrastes, enquadramentos, proporções. Cada uma dessas questões, dessas variáveis, vai condicionar a fotografia. Então, o jeito que a gente representa as coisas depende muito disso, depende muito dessa forma. Então, ao pesquisar, pesquise também outras fotografias que não tem nada a ver com o tema. Pesquise contrastes, pesquise a fotografia preto e branco, se você gosta dela. Tente achar os limites do suporte. Tente achar uma maneira de retratar esse tema que tenha a ver com a sua personalidade. Então, não importa se você vai fotografar flores, mas que você vá trazer, por exemplo, o preto e branco das fotos do Sebastião Salgado para a sua fotografia de flores. Ou o contrário, que você resolve fazer uma fotografia de rua, mas extremamente colorida. Você pode portar espaços de linguagem, você pode portar maneiras de fotografar. Inclusive, essa é uma maneira de abraçar o tema e fazer com que esse tema se torne mais produtivo. Se vocês pesquisarem no Google Images, olha, pesquiso sobre o Martin Parr. É tudo muito parecido, tudo muito colorido, tudo muito saturado, tudo muito irônico. Pesquiso sobre o Mário Cravo Neto. É tudo muito parecido. Preto e branco, subexposto, os mesmos temas, a composição quadrada, o enquadramento, né? Enfim, tudo tem uma constância, tudo tem uma linguagem. Pesquiso sobre a Nicole Visioli, uma fotógrafa italiana, se não me engano, mesma coisa. Dentre os temas que ela abordou, todos têm esses fundos escuros, essas tonalidades sem saturação, enfim, tudo funciona mais ou menos do mesmo jeito, tudo meio parecido. Joseph Hoflener, mesma coisa, tudo meio parecido. Então, faça o levantamento, pesquise sobre esses fotógrafos, veja o que eles fizeram, cruze com as suas outras pesquisas. Toda essa informação vai se formatando, vai se polinizando para que você consiga realmente ter alguma coisa relevante para começar a produzir. E, embora a gente esteja saturado de fotógrafos, saturado de trabalhos autorais, saturado de muita coisa, coisas que são importantes, coisas que são interessantes, nunca são demais. O mundo sempre precisa disso. Por hoje é só. Espero que essas informações germinem, né? Que seja uma sementinha que dê bastante fruto. Espero que vocês peguem todas essas minhocas e apliquem ali no Google, no trabalho de vocês. Se gostaram, curtam. Se gostaram bastante, compartilhem. E se inscrevam no canal para receber novas dicas sobre o assunto. Muito obrigado. Até a próxima.